Declare isso: eu quero conhecer Jesus. De caralabaço, de cantaralabás. Eu quero conhecer Jesus. Espere essa palavra aí. Quero conhecer Jesus. Quero conhecer Jesus. Quero conhecer Jesus, ser achado nele. Quero conhecer Jesus, o meu amado. Quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer. Aleluia. Pai, nós te rendemos graças nesse momento. Glorificamos a Ti, ó Deus, porque o Senhor é santo. Ó Deus, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Obrigado pela vida dos irmãos, Pai querido. Jesus, nos leve a uma íntima comunhão contigo, a uma adoração profunda, Pai querido, ao rendimento aos seus pés, Pai querido. Oramos agora convictos da sua graça, em nome de Jesus. Amém e amém. Queiram se assentar, por gentileza. Glória a Deus. Lá em João capítulo 15, versículo 1. Se for possível, deixa aqui o capítulo 15, Davi. Versículo 1 a seguir. Tem uma palavra aqui que eu quero compartilhar ela com vocês, para nós entendermos algumas coisas que às vezes acontecem em nossa volta e acontece até conosco mesmo. Nós vamos passo a passo nesse texto. Ele começa dizendo aqui, Jesus, o seguinte: eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo que dá fruto, ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Jesus aqui, ele está se comparando com uma videira, com uma árvore, dizendo: eu sou essa árvore, essa videira, vocês são os galhos. Estava dizendo isso para os seus discípulos, dizendo para nós: vocês são os galhos ou os ramos. Então, o galho, ele está ligado ao tronco. E o que Jesus está dizendo é: eu sou essa árvore e vocês são os galhos que estão ligados em mim. E então ele vai e disse que todo fruto, ou todo ramo, desculpa, que está ligado em Jesus e não dá fruto, ele é cortado. O Pai é o agricultor. Então o Pai vai lá e corta aquele galho. Porque o galho que não dá fruto, ele atrapalha a produção do que dá fruto. Esse corte aqui, essa poda, ela não é feita pelo homem. O homem, Jesus já disse na parábola do trigo e do joio, que o homem não tem autoridade para fazer isso.
O homem não tem esse poder para fazer isso. Agora Deus tem esse poder de fazer isso. A parábola do joio e do trigo, o Senhor deixa claro lá que o joio tem que ficar no meio do trigo, e que quem pode arrancar o joio são os anjos. Mas o joio é arrancado no momento de ser queimado, e o trigo no momento de ir para celeiros. Então o joio, ele tem que permanecer no meio do trigo. Você vai a uma igreja e você vê muitas pessoas nessa igreja. Então você vê pessoas nessa igreja que querem um relacionamento com Deus de verdade, que o buscam. E você vê pessoas em uma igreja que elas não querem nada com Deus. E elas não estão nem aí de fazer as piores coisas possíveis. Deixa assim. Deixa assim. Não mete a mão nisso não. Isso não é uma obra do homem não. Ah, mas fulano fica lá na igreja e tal, né? Deixa ele. Isso não é um problema seu. Isso não é um problema meu. Isso é um problema que quem resolve ele é o Senhor. Durante muito tempo os homens quiseram limpar a igreja. Ora, isso não é trabalho dos homens. Isso é um trabalho de Deus. Muito pelo contrário. Jesus, ele disse que os justos não precisam, ele não veio para justos, mas ele veio para buscar pecadores para o arrependimento. Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. A igreja é um hospital. Você vai no PA, aí chega pessoas de todos os jeitos. Eles vão recebendo aquelas pessoas, fazendo uma triagem, e o médico vai analisar o que elas têm. E depois o medicamento é aplicado. Ah, mas essa pessoa aqui, ela sofreu um acidente de carro porque ela foi imprudente, então nós não vamos atendê-la. Não, eles não fazem isso. Essa pessoa aqui teve um confronto com a polícia e levou um tiro, então nós não vamos atender. Não, vamos atender do mesmo jeito. Então Jesus, ele compara a igreja com um hospital. Esse hospital, ele recebe as pessoas para tratá-las, para cuidar. Esse é o primeiro estágio da fé, é a chegada na fé. Bem-vindos. A permanência, ele já vai tratar ela de uma forma um pouco diferente. E aqui, aparentemente, é contraditório, mas não tem nada de contraditório. Ele está dizendo, deixa crescer. Na parábola do trigo e do joio, deixa crescer. O ramo aqui, quando chega no ponto de dar fruto, ele já cresceu, ele não é pequeno mais, ele já é um galho grande. Então ele vai e diz o seguinte: todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Aqui ele já fala de uma condição da pessoa que está em Jesus, não da pessoa que está chegando a Jesus. O joio, a condição do joio, o joio
nunca está em Jesus. Joio é joio, trigo é trigo. Aqui ele não está se referindo ao joio, ele está se referindo ao trigo. O joio é a erva daninha. A erva daninha, ela não está em Jesus. Fim de papo. A erva daninha, ela tem a sua raiz própria. Ela não está enxertada na videira verdadeira. Ela está no meio. Ela não está em. Então há uma condição do joio de estar no meio, e há a condição desse galho de estar em Jesus. O que está no meio, mas tem uma raiz diferente, ele manda deixar. O que está em Jesus, ele manda deixar e o Pai resolve. Então, essa não é uma questão da opinião pública resolver, não é uma questão de liderança de igreja resolver, não é uma questão de ninguém resolver. Essa é uma questão que o Pai vai resolver. A Bíblia, ela diz que o ímpio não prevalece na congregação do justo. Não me lembro se fala do justo ou dos justos, mas nesse quesito aqui, ele vem e diz assim: vocês já estão limpos pela palavra que vos tenho falado. Irmãos, a ferramenta de Deus para a limpeza do cristão é a palavra. É a palavra. A única ferramenta que Deus vai usar nos nossos dias, após a pessoa receber Jesus e confessar os seus pecados, ali é o sangue, é a palavra, porque é a palavra que vai fazendo o alinhamento entre você, entre eu, entre nós. É bom ligar essas lâmpadas de cá, o pessoal está no escuro aqui. Entre eu, você, entre nós e o Senhor. Esse alinhamento nós vamos fazendo ele pela palavra. Tem um versículo que eu gosto muito dele, que é o Salmo 119, quando a palavra de Deus diz o seguinte: como vai purificar o jovem o seu caminho? Como que um jovem vai manter a sua vida limpa? Aí ele diz lá: observando-o segundo a sua palavra. Então ele vai pegar o caminho dele e vai alinhar esse caminho com a palavra de Deus. Aí ele vai purificar o seu caminho. Isso vale para o homem, para a mulher, vale para qualquer pessoa que quer estar em Deus. Jesus disse assim: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Nesse caso aqui, ele se refere aos seus discípulos, porque tudo que Jesus tinha mais feito era gastado um tempo, no que diz aos discípulos, ele tinha gastado muito tempo aplicando a palavra na vida deles. Então, a arma poderosa da igreja em Deus para os cristãos é a aplicação da palavra. Uma vez eles convidaram o pastor José para pregar numa igreja. O pastor José é meu pastor. Quando eles chegaram naquela igreja, tinha dança, tinha louvor, tinha oportunidade, tinha aquele tanto de coisa. Lá para as tantas, o
pastor chegou nele e disse: o senhor tem 20 minutos para a palavra. Aí ele pegou o microfone e disse o seguinte: se conhece uma igreja pelo tempo que ela gasta na palavra. Eu sou tremendamente criticado por não dar oportunidade. Não estou nem aí. Estou me lixando para isso, você acredita? Ah, você é um pastor que não dá oportunidade. A maior oportunidade que eu te dou é de desfrutar de um banquete na palavra. Na palavra. Como que eu vou crescer se eu não tenho oportunidade? Você não cresce tendo oportunidade, você cresce orando e na palavra. A oportunidade para contar testemunho, essa coiseira toda, ela vai roubando. Eu contei para vocês, eu fui pregar numa festa, numa igreja, e irmãos, eu acho que teve de 8 a 10 oportunidades, e eu estou lá, sentado, esperando para pregar a palavra. O pastor chegou no meu ouvido e disse: irmão, o senhor tem 15 minutos para a palavra. Eu falei: não dá. Não dá não. Eu não vou por 15 minutos. É mais. Mas o horário, o problema é seu. Você que gastou o horário à toa. Estava tudo muito bom, já tinha dançado, já tinha teatro, já tinha um monte de coisa. Aí ele: não, pode ir, pode ficar à vontade. Aí eu preguei 40 minutos. Tudo aquilo era interessante, mas não solidificava, não limpava a igreja. O louvor, ele é o momento que nós prestamos a nossa adoração, o nosso louvor ao Senhor. Mas o louvor não limpa um homem. A palavra limpa o homem. O louvor não é para o homem, o louvor é para Deus. Quando você vê alguém cantando aqui, ele não está cantando para você. Eles são instruídos a não cantar para vocês. Eu treinei eles exaustivamente para não cantar para a igreja, mas para cantar para o Senhor. Agora, eu sou treinado exaustivamente para pregar para vocês. Aí já mudou. Eu não prego para o Senhor, eu prego para vocês. Quando o pessoal adora dançando aqui, não é para ninguém, não é para nenhum de vocês olhar, não precisa nem olhar, larga para lá. Não é para vocês, não. Isso é uma questão do culto a Deus. Nós estamos nem se lixando se você está vendo, não está. Ninguém está preocupado com isso de você ver, nem nada. Se fosse para ver, era aqui em cima. Era uma apresentação. Não, não é uma apresentação. Eles são treinados para uma adoração. É para Deus. Ah, eu não gosto. Não tem nenhum problema você não gostar. Não é para você. Não tenha intenção de impactar você com isso. Nada, esquece isso. O culto não é para os homens. O culto é para o Senhor. Então, ele disse: a palavra, vocês já estão limpos, por causa da palavra que eu tenho falado para vocês. Então ele caminha aqui dizendo: permanecei em mim. Ou seja, o galho, ele tem que receber do que está vindo do tronco da árvore. Se o galho não recebe o que está vindo do tronco, ele vai secar, ele vai morrer. E aí é o desafio de nós sermos alimentados pelo Senhor, irmãos.
alimentados pela graça de Deus, porque senão nós vamos estar na igreja e vamos morrer. A pessoa diz o seguinte: eu estou na igreja e estou desanimado. Eu te garanto uma coisa: você não está em Jesus. Se você estiver em Jesus, você não vai desanimar, isso eu te garanto. Você está no pastor, está na denominação, está em qualquer outra coisa, menos em Jesus. Porque uma das coisas que Jesus não deixa é faltar alimento em você, para você produzir. Quando que o cristão se torna infrutífero? Quando ele não se alimenta no Senhor. Então ele se torna infrutífero. Ele não está em Jesus, não tem como ele produzir fruto das coisas em Jesus. Uma das coisas boas do fruto, de produzir fruto, é porque o fruto tem uma semente. E essa semente, ela continua produzindo depois. Um fruto produz uma semente, que essa semente pode nascer e pode produzir milhares de frutos com milhares de sementes. Tem uma história de um irmão que foi enviado pela igreja para servir um povoado. E ele fica naquele povoado há algum tempo, e ele tem que voltar daquele povoado, e ele só ganhou uma pessoa para Jesus. Ele volta frustrado, decepcionado, chega na igreja, não quer produzir mais nada, não quer trabalhar mais nada, e quer desistir do evangelho. E agora então, ele fica um tempo lá desmotivado, porque Deus não tinha chamado ele para o ministério. E aí então passa um tempo, aquele irmão que ele tinha ganhado no povoado vem visitá-lo e conversa com o pastor dele e pediu uma oportunidade, porque ele era grato àquela igreja. Então agora ele vem para dar o testemunho, e ele dá o testemunho e diz: aquele irmão foi lá, me evangelizou, me discipulou, e eu me tornei um homem de Deus. E ele veio embora, e eu comecei a pregar a palavra de Deus no lugar dele lá, e todo aquele povo se rendeu aos pés do Senhor Jesus. Jesus discipulou 11, sobrou 11, ele discipula 12, sobra 11, que tem um alcance muito grande. Se nós permanecermos nele, permanecer em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós podeis dar frutos, se não permanecerdes em mim. Esse resultado, ele é terrível. Tem um vídeo no meu celular. Me dá meu celular aí, por favor. Meu auxiliar. Tá bom? Desce aqui, Davi, rápido. Tem um vídeo no meu celular que o Davi vai preparar para colocar ele ali agora, que o pastor Wesley postou ele ontem. Acho que foi o Wesley mesmo, no grupo pastoral. Baixa esse vídeo e coloca ele aí daqui a pouco para nós ouvirmos ou assistirmos ele. Ué, gente, sumiu o vídeo. Você está aqui? Teve um vídeo postado ontem. Teve um vídeo postado ontem do Hernandes Dias Lopes. Wesley, foi você que postou? Vai lá, pega lá, leva aqui, está no grupo pastoral aqui, ó. Vai lá. Traz outra água para mim, por favor. Então o que Jesus está dizendo aqui? Permanecei em mim e eu permanecerei em vós.
Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na minha palavra, assim nem vós o podeis dar fruto, se não permanecerdes em mim. Deixa eu te ensinar uma coisa muito interessante aqui. Nós abandonamos a palavra e a oração, mas queremos que a igreja exploda em crescimento. Então nós vamos criar técnicas para levar a igreja a crescer, que é chamado de métodos de crescimento de igreja. O método de crescimento de igreja, ele vai fazer uma igreja alcançar algo de número de pessoas muito grande. Só porque esse método, ele vai gerar uma igreja vazia da graça de Deus. Então, do mesmo jeito que ela sobe, ela desce. Porque uma igreja, para ela crescer, ela precisa estar estabilizada nos pilares que o Senhor estabeleceu. Então ele vai dizer aqui: se você permanecer em mim, eu permanecerei em vós. O ramo não pode produzir de si mesmo, ou seja, eu não tenho a capacidade de produzir nada na obra de Deus de mim mesmo. Um obreiro foi na minha casa no ano de 2001 para 2002 conversar comigo sobre a possibilidade de eu ser o pastor titular da ICEA. Um grande amigo meu, por sinal. E ele disse para mim: fala para mim dos seus planos de crescimento para a igreja. Eu acho que ele está aqui, se ele tiver ele vai lembrar. O que você tem para fazer a igreja crescer? E eu falei: eu tenho 3 projetos. Eu vou lutar com todas as minhas forças para amar a Deus acima de todas as coisas. Eu vou lutar com todas as minhas forças para obedecer a palavra de Deus. E eu vou lutar com todas as minhas forças para amar os irmãos. E ele disse para mim: para o crescimento? Eu disse: eu não tenho. E agora 15, 16 anos depois eu continuo sem um projeto de crescimento da igreja. Eu não tenho. Eu não tenho nenhum programa para fazer essa igreja crescer. Eu não tenho nada. Eu não tenho nenhuma cartinha aqui na manga para ela crescer, porque eu não tenho o poder de fazer uma igreja crescer. Se a igreja crescer baseada em mim e eu mudar de Unai, ela cai. Ela não pode crescer baseada em mim. Ela tem que crescer baseada nesses princípios do Senhor. Nesse tempo que eu sou pastor, eu já vi pastores levando igrejas lá em cima, e eles vão embora, a igreja cai lá embaixo, acaba. Por que quando um pastor sai de uma igreja, ela tem que diminuir o número de membros? Por que quando um pastor sai da igreja, um monte de gente tem que sair? Porque eles foram firmados nele e não no Senhor. Eles são firmados na pessoa, não no Senhor. Então, Jesus ele está dizendo aqui o seguinte: que nós não podemos, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Então, os únicos frutos que eu posso produzir é se eu permanecer no Senhor. Se não, todos os frutos serão carnais. E aí que nós precisamos de rever, porque em quem nós estamos? Em quem nós estamos firmados? Sabe o que ele vai continuar dizendo aqui? Ele diz: eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Tudo que nós fizermos além dele será queimado.
Tudo, irmãos. Sem mim, nada vocês podem fazer. Nós tivemos, de pessoas distintas, 3 sonhos proféticos essa semana. Um por um pastor que nem trabalha junto conosco. E eu estou gravando esses depoimentos e estou guardando. Eu vou criar um arquivo daquilo que o Senhor tem falado a nosso respeito, através de pessoas diferentes. Para o ano que vem, nós ouvirmos esses áudios e vermos cumprindo tudo aquilo que Deus fala a nosso respeito. Então, continuando aqui, se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, a semelhança do ramo, e secará, e o apanham, e lançam no fogo, e queimam. O Edir vai cantar uma música aqui agora mesmo. Ele está aqui ou está ali? Quem sou eu, Edir? Daqui a pouco. Eu sou um joio ou eu sou um trigo? É uma das músicas mais profundas dos últimos tempos em relação a que tipo de igreja eu sou. Porque uma coisa interessante em Deus é porque quando Deus olha para nós aqui hoje, Ele só vê você. Ele não vê você e eu juntos. Ele só vê você. Ele recebe só o seu culto, depois o culto do irmão que está do seu lado, depois do outro, do outro, do outro. Então Ele não vê o grupo, Ele vê o indivíduo. É nesse raciocínio aí que ele caminha. Por quê? Porque o relacionamento de Deus não é com o grupo, o relacionamento de Deus é com a pessoa. E o que ele está dizendo aqui? Que aquelas pessoas que não permanecem nele é lançado fora, igual se faz com o ramo, e ele vai secar. Alguém vai o apanhar e vai lançar no fogo, e ele vai se queimar. Essa é a preocupação com a esterilidade da igreja, com o desinteresse em produzir para o Senhor. E eu não posso, obviamente, produzir nada para o Senhor se eu não estou nele. E aí, aqueles 3 compromissos meus, tem dia que eu falho nos 3. Tem dia que eu não amo a Deus acima de todas as coisas. Tem dia que eu não obedeço a sua palavra. E tem dia que eu não amo vocês. Tem dia que eu estou com raiva de vocês. Tem dia que eu estou bravo demais com vocês. E aí eu fracasso no meu plano de crescimento. Tem hora que vocês fazem algumas coisas que eu tenho vontade de orar para vocês morrer. Mata, Jesus, por favor, mata, mata. Mata que eu vou no velório, Jesus. Dá vontade de orar assim, mas eu não posso orar assim. Tem que orar: restaura, Senhor, tem misericórdia desse crente ruim, Jesus. Oh, Senhor, tem misericórdia. Senão vai eu e ele para o inferno ainda. Mas, amados, não é assim. Aí eu fracasso. E aí essa igreja, ela não tem 10 mil pessoas porque eu fracasso nisso. Porque tem dia que eu não consigo te amar. Tem dia que eu não consigo obedecer o que Ele está falando comigo. Tem dia que eu não consigo colocar Ele acima de todas as coisas. E aí eu me sinto fracassado. E com relação ao crescimento da igreja, não tem nenhuma estratégia. Nada, zero de estratégia para a igreja crescer. Zero. E aí eu ouvi esse vídeo. No ano de 1930, um missionário chamado Donald McBrevin, um americano que estava trabalhando na missão na Índia,
foi inquietado por uma pergunta: por que algumas igrejas crescem e outras não? E para responder essa pergunta, ele deixou o seu trabalho administrativo e percorreu vários países e continentes, fazendo essa mesma pergunta, examinando tantas igrejas. Por que algumas igrejas crescem e outras não? Esse homem visionário chegou ao ponto de criar um instituto de crescimento de igreja em Oregon, nos Estados Unidos. E ele é tão apaixonado pelo tema que ele começou o instituto com apenas um aluno. E esse aluno nem americano era um boliviano. Mais tarde, 1965, o seminário de Fuller, na Califórnia, convidou-o para vir e abriu ali o que nós chamamos de um Instituto de Crescimento de Igreja. E Donald McGraven foi um homem tão importante na sua época que ele foi considerado o mais importante missiólogo do século XX. Até porque a igreja naquele tempo estava enfrentando dois graves problemas: liberalismo de um lado e o seu filho legítimo, que é ecumenismo. A igreja estava sendo devastada por essas duas frentes. Porém, com o tempo, o movimento de crescimento de igreja perdeu o seu rumo. Veio Peter Wagner, outros mais, e de repente começa a se buscar o crescimento da igreja por técnicas pragmáticas, a ponto de David Ebb fazer uma pesquisa em mais de 100 teses e dissertações do movimento de crescimento de igreja, do seminário de Fuller, e encontrar pouquíssima ênfase na oração e na pregação como elementos que devam levar a igreja a um crescimento saudável. E aqui, meus amados irmãos, nós precisamos entender que se a igreja evangélica brasileira quer de fato entender o que é crescimento da igreja, nós temos que entender que o crescimento da igreja passa pela oração e pela pregação fiel das Escrituras. Tom Rainer fez uma das mais exaustivas pesquisas sobre crescimento de igreja nos Estados Unidos, com 576 igrejas batistas da Convenção do Sul, talvez a mais detalhada e exaustiva pesquisa sobre o assunto, e ele chegou a uma conclusão magnífica: que de igrejas entre 100 membros a 10 mil membros, na pesquisa, o que foi identificado é que o que levou essas igrejas a um crescimento saudável foi pregação e oração. Uma pesquisa em mais de 500 igrejas, de 100 a 10 mil membros, revela que as igrejas que mais cresceram, elas praticavam a palavra e a oração. Está conosco nisso? Não é métodos, não é técnicas. Aqui na igreja tem as partes técnicas. Para um culto desse funcionar, tem que ter muita técnica e muitas coisas. Mas para a igreja avançar, tem que ter muita oração e muita palavra. Então, qual a maior luta? Permanecer nele. Qual o maior desafio do cristão, ou do cristão nominal? Estar nele, não estar no método, não estar na técnica de crescimento. Durante muito tempo isso trouxe muita angústia, porque muitos dos meus colegas tiveram muito mais sucesso do que eu no ministério, e levaram as igrejas que eles pastoreavam a um crescimento muito maior. Mas eu tive o desprazer de ver o efeito sanfona ou dominó, indo e vindo. E agora, amados, nós temos que tomar uma decisão: solidificarmos a nossa fé em Cristo Jesus e começarmos a produzir frutos, começarmos a produzir muitos frutos.
Porque o Senhor Jesus, Ele vai trazer um tempo transformador para a nossa cidade. Ele vai trazer um tempo incrível para a nossa cidade.